Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um vídeo introdutório para trabalhar a questão de equação e função exponencial. Por que a gente precisa de um vídeo introdutório? A gente precisa lembrar de propriedades de potência. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ir discutindo as propriedades e fazendo a resolução. O mais básico. Quando eu tenho multiplicações de bases iguais, eu estou colocando o x aqui só para padronizar, mas em geral nós vamos trabalhar com bases numéricas e entre outras. Se eu reparei, ó, é x elevado à quarta, x ao quadrado, x elevado ao cubo negativo, ou se eu tivesse assim, 8 elevado à quarta, 8 ao quadrado, 8 ao cubo negativo, a resolução é a mesma. Bases iguais, eu somo os expoentes. Já coloquei um número negativo para a gente lembrar que é só fazer o joguinho de sinal. 4 mais 2, 6, mais uma dívida de 3, eu tenho 6 menos 3, 3. Divisão, seja ela posta aqui em linha ou em fração, porque toda fração é uma divisão, eu vou resolver sempre subtraindo os expoentes. 7 menos 3, 4. E se eu tivesse que resolver essa daqui, 7 menos 5, 2. Aqui são bases diferentes, mas estão elevadas aqui, tem um parênteses, estão elevadas ao mesmo expoente. Quando eu não tenho nada no x é 1. Eu vou multiplicar 1 vezes 4, 4. Vezes o y, que tem 2. Então, 2 vezes 4, 8. X vezes y ao quadrado, ambos elevado à quarta, eu vou ter x elevado à quarta potência vezes y elevado à oitava potência. Aqui, diretamente, 2 vezes 3, 6. E olha a diferença de não ter um parênteses, eu não vou aplicar a multiplicação. Se eu tenho aqui uma potência elevada a outra potência, vou fazer até um rascunho aqui, ó. Vou resolver o 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Vai ser 2 à oitava. Olha a diferença. Tem parênteses? Basta multiplicar. Tá no exemplo D e E. Multiplica os expoentes. Não tem, eu preciso resolver a potência. Está indicado uma potência normal. Não é propriedade de potência. A G já é batida, mas para a gente não esquecer, todo número, letra ou símbolo elevado a zero é sempre 1. Todo número, letra ou símbolo elevado a 1, ele mesmo. Tanto faz, o 1 é opcional e, em geral, a gente não escreve. Outra circunstância. Quando eu tenho uma divisão, são bases diferentes, mas eu tenho a raiz com o mesmo índice. Índice é o númerozinho aqui, ó, o 7. Eu posso colocar isso numa raiz única. X dividido por y numa raiz de índice 7. Muitas vezes eu não consigo resolver dar continuidade em cálculos se eu tiver uma raiz. Então, a opção é passar isso aqui para expoente fracionário. Aí eu vou usar uma analogia bem infantil, mas é só para a compreensão ficar. Pensa aqui, vou até aumentar aqui, ó. Aqui é como se a gente tivesse uma casinha, né? Tá protegido, o 7 tá lá protegido em cima do x. Então, o 5, ele tá aqui no sol. Então, ele já tá meio cansado de ficar no sol. E o 7 tá na sombra. Então, quando eu vou inverter a operação, eu inverto também o lugar. Se eu tinha x elevado a 7 na raiz com índice 5, eu vou tirar o 5 que estava lá no sol e ele vai passar para a sombra do tracinho, lembrando que eu estou escrevendo um expoente fracionário, e o 7 que estava aqui na sombra de boa vai passar para o sol, ó. O 7 veio para o sol agora. Moral da história.
Quem estava no sol veio para a sombra, ó, a sombra do tracinho. Quem estava na sombra foi para o sol. Tá no sol, vai para a sombra, tá na sombra, vai para o sol. É só inverter isso aqui. Essa daqui, ó, o 2 lá tá no sol. E eu vou transformar em uma raiz. Se o meu 2 aqui tava no sol, lindo e maravilhoso, só que não, feio pra caramba nesse desenho, eu vou ter aqui, ó, o sol tá no 2. Então, ele vai passar lá pra sombra. E o 3 passa a ser meu índice. O que eu quero mostrar para vocês? Que um x elevado à sétima numa raiz de índice 5 é a mesma coisa que eu escrever x elevado a 7/5, expoente fracionário. Se eu tiver x elevado a 2/3, é a mesma coisa que x ao quadrado numa raiz cúbica. Outra situação aqui. Eu tenho um expoente negativo e eu não consigo dar continuidade no cálculo no expoente negativo. Até mesmo as resoluções, elas priorizam os expoentes positivos. Então, para eu resolver essa situação, eu inverto. O y que estava aqui no meu denominador passa para o numerador, o y, perdão, e o x vem para cá no lugar do denominador. Tá em cima, vem para baixo, tá embaixo, vem para cima. O que acontece com o meu expoente? Passa a ser positivo. Aproveitando e fazendo mais algumas considerações aqui. Aqui no exemplo C, se eu tivesse uma variável e fizesse um exemplo m, ao invés de eu ter x elevado a 7 dividido por 5, eu vou colocar menos 5, para a gente trabalhar com essa situação aqui e compreender como é que ela desenrolaria. A regra é 7 menos, porque quando dividir vou subtrair, e o 5 também é negativo. O que acontece aqui? Tem que fazer jogo de sinal. Meu resultado vai ser 7 mais 5. Eu vou ter x elevado à 12ª potência. Então, a regra é subtrair, mas eu preciso observar se tem jogo de sinal. É igual aqui nessa primeira multiplicação de bases iguais. Fazendo mais um, aproveitando e fazendo mais um aqui, parecido com a L. Vou fazer um exemplo N aqui, vai dar uma bagunçadinha. 2/3 elevado a menos 2. Preciso resolver isso. Vou inverter. Vai ficar 3/2 elevado ao quadrado positivo. Só para aproveitar e recapitular, eu tenho que repetir a base 2 vezes. 3/2 vezes 3/2. Multiplicação é direta, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Eu vou ter 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, 2/3 elevado ao quadrado negativo, o resultado é 9/4.